Bom, nessa aula eu vou começar falando sobre o teorema do confronto, ainda dentro do nosso estudo de limites. O teorema do confronto ele é um teorema importante para você calcular certos tipos de limites de forma indireta. Basicamente, você tem uma relação entre três funções que são mais simples, que é aquela função onde você quer calcular o limite, e a partir de limites envolvendo as outras duas funções, que eu já vou mostrar como elas se relacionam, a partir desse limite entre dessas outras duas funções, você consegue concluir o limite da função que você queira. Então, para começar falando sobre o teorema do confronto, eu preciso considerar três funções, f, g e h. Vou considerar três funções f, g e h. E vamos supor o seguinte, que existe um número r maior que zero, então o que acontece é o seguinte, g de x é menor ou igual que f de x é menor ou igual que h de x, certo? Então tem essa desigualdade envolvendo as três funções. G de x é menor do que f de x, que é menor, e f de x que é menor do que h de x. E isso sempre que eu tiver o seguinte, quando x estiver entre esses valores aqui, x0 mais r. Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, tenho três funções, e estou supondo que existe esse número real r maior do que zero, tal que x esteja entre esses três valores aqui para algum x0. Para algum valor de x0. Isso é a mesma coisa que dizer que o x também pertence... Isso também significa dizer que o x pertence ao intervalo aberto x0 menos r, lembrem lá de intervalos, né? x0 menos r, x0 mais r. Essa desigualdade aqui é a mesma coisa que x0 pertence a esse intervalo. Então, o que eu estou dizendo é que nesse intervalo, essas três funções obedecem a essa desigualdade para todo x aqui dentro. Bom, então o que o teorema do confronto me diz? Ele me fala o seguinte, que se limite, quando x tende a x0, de g de x é igual a L, para algum valor de L, e limite, quando x tende a x0, de h de x também é L, ou seja, tanto o limite do g que está aqui, quanto o limite da h que está aqui, quando x tende para x0, tem o mesmo valor, então o limite da f também vai ser L. Então esse teorema está me dizendo o seguinte, que se eu tenho duas funções aqui que estão limitando a minha f, então tem uma função f e tem duas funções limitando essa f, a g aqui por baixo e a h aqui por cima, por valores maiores e por valores menores. Mas se o limite da g, que está limitando embaixo, é igual ao limite da h, que está limitando em cima, isso obriga que o limite da f também seja igual ao limite das outras duas funções, que são iguais. Então, basicamente, o que a gente tem, graficamente, a gente consegue verificar isso dessa forma. Observa aqui que eu tenho gráficos das três funções, f, g e h, f aqui em vermelho, g em azul e h em verde aqui. E observa o seguinte, aqui eu destaquei o ponto x0, e aqui eu tenho o intervalinho, x0 menos r, x0 mais r. Se a gente olhar o gráfico só dentro dessa faixinha aqui, a gente observa que a h está acima do gráfico da f, portanto a h é maior do que f, e a g aqui em azul está abaixo do gráfico da f, portanto a g é menor do que a f. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é aquilo que eu falei no enunciado do teorema. Então aqui nós temos g de x menor ou igual que f de x menor ou igual que
h de x, isso para todo x pertencente a esse intervalinho aqui que está destacado. x0 menos r, x0 mais r. Aqui está o limite L das duas funções g e h, e portanto a conclusão do teorema é que o limite da f também vai ser L. Nota como o gráfico das funções g e h fazem com que o gráfico da f também se aproxime aqui de L quando x se aproxima de x0. Então essa é a interpretação geométrica do teorema do confronto. Agora vamos ver alguns exemplos, como que a gente usa isso para resolver alguns limites que a princípio são de funções complicadas de você simplificar, ou mesmo aquelas que não dá para simplificar. A gente até agora trabalhou com funções polinomiais ou funções racionais, que são quocientes de polinômios, mas lembrando que a gente ainda tem outros tipos de funções, que são as funções trigonométricas, as logarítmicas. Então esse teorema ajuda até certo ponto a resolver alguns tipos de limites envolvendo essas funções. Então vamos lá. Vamos começar com alguns exemplos simples. Um exemplo bem simples de aplicação do teorema é o seguinte. Vamos supor que o módulo de uma função f de x é menor do que x². Isso para todo x. Então eu afirmo que limite de f de x quando x tende para zero, isso é zero. Não sei nem quem é a função, mas eu estou afirmando que se eu tenho essa desigualdade aqui, então o limite vai ser zero. Como é que eu provo isso? Vamos ao teorema do confronto. Então olha só. Lembrando que eu tenho o seguinte. O módulo de f de x menor que x², se a gente lembrar lá das noções de módulo que a gente viu, isso aqui é a mesma coisa que dizer que menos x² é menor que f de x, que é menor que x². Voltando lá nas definições de módulo lá envolvendo desigualdade. Então nota que aqui eu tenho uma desigualdade de três funções agora. Aqui uma função, aqui a outra. Limitando a função f de x, que eu quero calcular o limite, quero mostrar que esse limite é zero. Então, para mim, no teorema, então vou usar o teorema do confronto aqui. Quem vai ser essa função menos x² aqui vai ser a minha g de x. E essa função aqui vai ser a minha h de x lá no teorema. Então, vamos supor. Então, tomar como sendo g de x igual a menos x² e h de x igual a x². Agora vamos ver o que acontece com o limite dessas funções quando x tende a zero. Isso aqui nós já vimos isso, todo mundo já viu. Calcular o limite dessas funções é simples. Então, limite quando x tende a zero da função g de x, então é limite quando x tende a zero da função menos x². Uma função polinomial, a gente sabe que essa função ela é contínua. Então, isso é a mesma coisa que eu substituir o zero aqui no lugar do x. Lembra lá a definição de função contínua. O limite é só substituir o valor limite aqui do x na própria função. Então isso aqui vai ser zero. Então limite quando x tende a zero, agora de h de x. Então isso aqui é limite quando x tende a zero de x². Mesma coisa, função polinomial contínua, portanto só substituir aqui
o valor limite do x. 0 ao quadrado, portanto é 0. Então o que nós temos aqui? Limite, quando x tende a 0 de g de x é 0, que é também igual ao limite, quando x tende a 0, da função h de x. O que eu tenho aqui? Já estou nas condições do teorema do confronto. Por quê? Tem uma desigualdade envolvendo g, f e h, onde a g está limitando a f aqui por baixo, e a h limitando a f aqui por cima. Então eu tenho essa desigualdade aqui, ó. Então eu tenho g de x menor que f de x menor que h de x. Aqui não importa se seja menor ou igual ou menor, desde que tenha essa limitação aqui. No teorema do confronto a gente enuncia com menor ou igual, mas pode ser só menor aqui, não precisa ser menor ou igual. Bom, tenho essa desigualdade aqui e tenho esses limites aqui são iguais. Então, pelo teorema do confronto, que a gente já está nessas condições, a gente conclui diretamente que limite, quando x tende a 0 de f de x, isso é 0. Então, nota o seguinte, o que é usar o teorema do confronto? É você tentar mostrar, tentar calcular o valor do limite sem utilizar a própria função, que em geral vai ser uma função complicada. Ou uma função que a gente não consegue simplificar por métodos usuais que a gente viu até agora. Então o que a gente faz? A gente busca uma maneira de encontrar funções simples, como no caso desse exemplo aqui. A gente nem sabia quem era f, mas a gente sabia que ela era o módulo dela, o módulo da função f era limitado por x². Essa desigualdade aqui me fez obter duas funções, g e h, que estavam numa relação de desigualdade com a f aqui do jeito que aparece no teorema do confronto. Mais do que isso, eu encontrei essas duas funções. Qual que era o próximo passo? Mostrar que o limite dessas funções, dessas duas funções que eu encontrei aqui, quando x tende para o valor limite que eu quero calcular o limite da f, ou seja, no caso aqui o 0, o limite dessas duas funções aqui são iguais. Se eu conseguir provar que os limites são iguais e eu consigo provar essa desigualdade aqui, então eu tenho as duas coisas que faz o teorema do confronto funcionar. Se eu provei isso daqui e provei isso daqui, então, beleza, tenho o teorema do confronto. Então eu já posso concluir diretamente que o limite da f é 0. Então tenha sempre isso em mente. Utilizar o teorema do confronto é você provar que o limite da f é igual a algum valor, ou calcular o limite da f, utilizando funções que têm alguma relação com a f, uma relação de desigualdade com a f dessa forma. Quem são essas funções que têm essa relação de desigualdade? Vai depender do problema. Então, aqui é onde vocês vão utilizar várias daquelas propriedades de números reais, propriedades das funções que a gente viu até agora, para tentar encontrar essas funções, g e h, para conseguir usar o teorema do confronto. Então, esse aqui é um trabalho de utilizar várias coisas que a gente viu até agora para calcular os limites. Então, agora vamos para o próximo exemplo aqui. Esse já é um exemplo um pouco mais elaborado, onde a gente vai usar um pouco mais de propriedades de funções que a gente viu até agora. Então, vamos considerar essa função aqui. F de x igual a x vezes seno de 1 sobre x. Então, o que eu quero aqui? Calcule, caso exista, o limite
esse limite aqui, limite quando x tende a zero de f de x. Nota o seguinte, o x igual a zero aqui, o valor zero, não está no domínio da f por conta desse 1 sobre x aqui dentro do seno. Então aqui o zero não pertence ao domínio da f. Então a gente quer saber se o limite existe. O zero não está no domínio, mas a gente viu que ele pode não estar, um valor pode não estar no domínio, mas o limite pode existir. Então eu quero saber se esse limite existe e calcular esse valor. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer primeiro? Vamos lembrar de propriedades do seno. Então o que a gente sabe do seno? Nós sabemos que para todo... Vou usar x aqui, mas depois eu vou ter que trocar, mas não importa. Eu sei que para todo x, o seno varia entre menos 1 e 1. Isso é uma propriedade do seno. Lembro lá da definição, que ele é definido como uma abscissa no círculo trigonométrico, e ela só variava de menos 1 até 1. Era uma das propriedades lá da função seno. Bom, então é verdade também que esse seno aqui de 1 sobre x também está entre menos 1 e 1. Se é para qualquer x, então seno de 1 sobre x também vai estar entre menos 1 e 1. Isso, claro, para qualquer x diferente de 0. 0 aqui não está no domínio. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e multiplicar por x. Aliás, vou pegar essa desigualdade e vou multiplicar por x. Só que eu preciso tomar cuidado do seguinte. Eu tenho dois problemas aqui. Quando x maior do que 0 e quando x menor do que 0. Então vamos aqui por partes. Então se x maior do que 0, quando eu multiplicar aquela desigualdade, essa desigualdade aqui, toda essa desigualdade por x, não vai alterar o sinal aqui da desigualdade. Esse é o problema, isso é por isso que eu estou dividindo os casos, por causa dessa desigualdade. Porque quando eu multiplico por x, eu tenho que tomar cuidado se ele é positivo ou se é negativo. Porque vai alternar a desigualdade se for negativo. Então, se x é positivo, quando eu multiplico toda essa desigualdade aqui por x, não altera o sinal de desigualdade. Então, vai ficar menos x menor ou igual que x vezes seno de 1 sobre x. Nota como eu fiz aparecer a minha função f aqui. Esse era o objetivo. E isso aqui fica menor do que x. Então aqui apareceu a minha função f de x, que era o que eu queria. Agora, se x menor do que 0, então quando eu multiplicar aquela desigualdade lá, ela vai inverter. Então quando eu multiplico, vai ficar menos x. Agora inverteu, né? Maior ou igual que x vezes seno de 1 sobre x maior ou igual que x. Isso porque x é menor do que 0, então inverteu as desigualdades. Ou eu posso escrever assim, x menor ou igual que x vezes seno de x, seno de 1 sobre x, vezes seno menor ou igual que menos x. Nota que eu só troquei as posições aqui e inverti as desigualdades. É a mesma desigualdade aqui, só que olhada daqui para cá. X, certo? Menor ou igual, que está o menor ou igual, que é essa função, e essa função aqui é menor ou igual que menos x, portanto está aqui, ó, menor ou igual que
menos x. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho essas duas coisas aqui, menos x menor ou igual que x vezes seno de 1 sobre x menor ou igual que x, se x maior que zero, e x menor ou igual que x vezes seno de 1 sobre x menor ou igual que menos x, se x menor do que zero. Então aqui, ó, nota o que está aparecendo aqui. Se x maior do que zero, aparece x aqui. Se x menor do que zero, aparece menos x aqui. Então o que é isso? Lembra que isso aí é a definição de módulo de x. É x se x maior do que zero e menos x se x menor do que zero. Aqui, o que vai aparecer? Aqui aparece o módulo de x, só que com sinal trocado, né? Se aqui aparece x, aqui aparece menos x. Então o que vai aparecer desse lado aqui é o menos módulo de x. Então, na verdade, o que a gente obtém é o seguinte, que menos módulo de x menor ou igual que x vezes seno de 1 sobre x menor ou igual que módulo de x. Posso juntar essas, o que eu fiz aqui foi juntar essas duas partes aqui das desigualdades em uma só. Desse lado aparece o módulo de x, desse lado aparece o menos módulo de x. Se vocês fizerem o caminho oposto aqui, for separar isso em duas desigualdades, vocês vão voltar exatamente naquelas duas desigualdades que eu acabei de juntar nessa desigualdade aqui envolvendo o módulo. Bom, agora sim, tem uma desigualdade aqui com a minha função f de x no meio. Essa função aqui vai ser minha função g, e essa função aqui vai ser minha função h de x. Então, seja g de x igual menos módulo de x e h de x igual módulo de x. Agora, o que eu vou fazer aqui? Com isso aqui, definindo g dessa forma, h dessa forma, a gente já tem a primeira parte do teorema do confronto, que é g de x menor ou igual que f de x menor ou igual que h de x. A outra parte do teorema é mostrar que os limites dessas funções g e h quando x tende para zero são iguais, seja qual for o valor deles. Então vamos calcular. Então vamos calcular limite quando x tende a zero de g de x e limite quando x tende a zero de h de x. Então vamos lá. Vou calcular o limite da primeira função aqui. Então é limite. Vou calcular limite quando x tende a zero de g de x, ou seja, que é limite quando x tende a zero do menos módulo de x. Lembrando que módulo de x é a mesma coisa que x se x maior que zero e menos x se x menor que zero, que é maior ou igual. Portanto, menos módulo de x vai ser menos x se x maior ou igual que zero, e x, né, regra de sinal, menos com menos aqui vai ser mais, se x menor do que zero. Então tem que calcular o limite
da g, quando g tem essa expressão aqui. Então, é uma função de duas partes, então eu preciso saber se esse limite existe. Então, para verificar se ele existe, quando é uma função de duas partes, tem que usar limites laterais. Então, vamos lá, tem que calcular primeiro. Limite quando x tende a zero pela esquerda de g de x. Beleza, deixa eu colocar essa função aqui um pouco para baixo. Então, tem que calcular isso daqui. Ou seja, calcular o limite de g quando x tende para zero por valores menores do que zero. Então, vou vir aqui na minha função, na minha expressão da função g, e ver qual que é a função quando x menor que zero. Então, quando x menor do que zero, a função g ela é igual a x, então esse limite aqui, quando x tende a zero aqui pela esquerda, vai ser da própria função x, portanto, é só substituir aqui por x por zero. Certo? Essa função afim aqui, x ela é contínua, então é só substituir por zero. Agora, limite quando x tende a zero pela direita de g de x, ou seja, limite de g quando x tende a zero por valores maiores do que x, maiores do que zero. Então, venho aqui na minha expressão da g e procuro quando x é maior do que zero, qual é a expressão da g. Então, está aqui, portanto, a g, nesse caso, quando x é maior do que zero, é menos x. Então, esse limite aqui, quando x tende a zero pela direita, é limite de menos x, portanto, isso aqui vai ser menos zero, portanto, igual a zero. Os limites laterais são iguais, ambos iguais a zero, portanto, a gente sabe que o limite existe, e ele existe e é igual ao limite, ao valor dos limites laterais. Portanto, o limite de g de x, quando x tende a zero, é zero. Da mesma forma, fica aí de exercício para vocês. Façam os mesmos passos que eu usei aqui. Vocês conseguem provar também que o limite da h também vai ser zero. Limite da h de x, que é o limite do próprio módulo de x, quando x tende a zero. Isso aqui vai ser zero. Os mesmos passos que eu fiz aqui, vocês podem usar para provar esse limite aqui. Então, fiquem de exercício para vocês. Então, aqui, o que eu tenho? O limite da g é zero, e o limite da h aqui também, depois que vocês fizerem o exercício, também vai ser zero. Ou seja, então eu já tenho as duas partes do teorema do confronto. Eu sei que g de x é menor ou igual que a f de x, que é menor ou igual que a h de x. E sei também que limite quando x tende a zero de g de x é zero. E isso também é a mesma coisa que o limite quando x tende a zero da própria função h. Bom, tem as duas partes do teorema do confronto. Agora eu concluo simplesmente que se eu tenho essas duas partes, então eu posso concluir com certeza pelo teorema do confronto temos limite quando x tende a zero de f de x, que é o limite quando x tende a zero. Quem que era a função f? Era seno. Então é o limite dessa função aqui, ó. Seno de x vezes 1 sobre x. Essa era a minha função f. Isso aqui é zero. Então, ó, nota que a gente teve bastante trabalho aqui para resolver esse exercício. Mas vê como é sutil você usar o teorema do confronto. O que eu fiz aqui, eu praticamente não usei
a função f para calcular o limite. O que eu fiz? Aonde que eu usei a função f aqui? Ó? Vamos voltar aqui atrás. Eu usei a função f para estabelecer essas duas desigualdades aqui, certo? Baseado nas propriedades da função seno, que está aqui. Ó. Então, a função f envolve a função seno, multiplicada por x aqui. O que eu utilizei? Utilizei uma propriedade básica da função seno, que ela varia de -1 até 1. Portanto, esse seno que está aqui, ele também vai variar de -1 até 1, nos valores onde você pode calcular ele, claro. Portanto, por isso que eu fiz aqui diferente de zero. Depois disso, multipliquei por x essa desigualdade, para garantir, para fazer aparecer a minha função f aqui. Nota que nesse ponto aqui já apareceu a minha função f, limitada por outras duas funções aqui. Mas isso aqui não era suficiente porque tinha o caso dos sinais aqui do x. Se o x fosse positivo, mantinha a desigualdade. Se o x fosse negativo, ia inverter. Então eu precisava fazer uma análise de sinal aqui. Depois de feita essa análise de sinal, eu notei que essas duas desigualdades aqui acontecem, esses dois casos. Mas eu podia juntar esses dois casos na função f limitada pela função módulo. Então esse foi o passo daqui, dessas duas desigualdades aqui, onde eu passei para cá, para a função, uma desigualdade envolvendo a função módulo. Aí sim, destaquei quem é a função g e quem é a função h no teorema do confronto. Então o que eu já tinha até aqui? Uma parte das condições para que eu pudesse utilizar o teorema do confronto. Qualquer uma das condições. Então uma desigualdade desse tipo aqui, ó, limitando a f. Por baixo aqui é g, por cima aqui é h. Então o que faltava aqui depois disso, de encontrar essas duas funções? Mostrar que o limite da g e o limite da h eram iguais. Se eu conseguisse mostrar isso, eu conseguiria aplicar o teorema do confronto e concluir já direto que o limite da f é o valor do limite aqui de g e de h. Isso é a parte central do teorema. É você encontrar a desigualdade e mostrar a igualdade dos limites aqui das duas funções g e h. Se eu provar isso, eu já consigo automaticamente o valor do limite da f. Então calculei os limites, mostrei que eles são iguais. Então tenho essa desigualdade. E os limites das funções aqui f, g e h, que limitam aqui a função f, são iguais também. Então o teorema do confronto me diz que o limite da f vai ser esse valor aqui do limite da g e da h. É isso. Então nota que eu não usei a f para calcular diretamente o valor do limite. Bom, outro assunto agora que eu vou falar com vocês é sobre limite da função composta. Então até agora a gente falou de limites, tudo, vimos o teorema do... acabamos de ver o teorema do confronto, mas eu não falei nada sobre limites envolvendo função composta. Na verdade, eu falei limite em função composta, mas ela funciona mais como o que a gente chama de uma mudança de variável no limite, onde você consegue calcular o limite da função composta, que geralmente é uma função complicada também, quando você identifica qual é a composição naquela função e consegue calcular esse limite envolvendo duas funções, o limite de duas funções mais simples. Então, para a gente começar a entender isso, vamos considerar. Eu vou considerar duas funções f e g. Tais que a imagem da f está contida no domínio da g. Lembra que essa era a condição para que exista a função composta g bola f, certo? Então, para que exista a função g bola f, que era composta de g com f, eu preciso que a imagem da f esteja no domínio da g. Então, logo,
existe g bola f, função composta. Então, qual que é o objetivo? Nós queremos calcular esse limite. Limite quando x tende a x0 de g de f de x. Lembra que isso aqui é a função composta. Caso exista, obviamente. Então, esse limite pode não existir, mas caso exista, queremos calcular esse limite. Então, o que a gente faz nesse caso aqui? Então, eu suponho o seguinte. Suponha que eu sei que limite quando x tende a x0 de f de x, isso aqui seja igual a um valor u de zero. Não sei quem é esse valor u0, mas é algum valor que é o limite dessa função aqui. Então eu tenho isso daqui. Então, o que a gente pode concluir sobre calcular o valor desse limite aqui? Então a gente tem um fato bem interessante que ajuda bastante a calcular o valor de limites, que é o seguinte: o limite quando x tende a x0 de g de f de x é a mesma coisa que o limite quando u tende a u0, aquele u0 lá, que é o limite da f de g de u. Claro, caso exista o limite. Então, o que eu fiz? Reduzi o limite dessa função composta para o limite da própria função g de u aqui agora, quando u tende para u0, onde esse u0 é justamente o limite da f de x quando x tende para x0. Basicamente, o que eu fiz foi reduzir o cálculo do limite da função composta ao cálculo de dois limites. Primeiro o limite da f, para eu encontrar quem que é o zero aqui, e depois calcular o limite da g. Então vamos ver como é que a gente faz isso na prática. Então vamos começar com alguns exemplos. Então, primeiro exemplo, calcule limite quando x tende a 1 da raiz de x² menos 1 sobre x menos 1. Então, como eu vou calcular esse limite? Nota que aqui a gente tem uma composta de duas funções. Então, eu vou chamar essa função que está aqui dentro, essa função aqui de f de x, de h de x, vou chamar ela de h de x. E a gente observa o seguinte, h de x ela é composta de duas funções, g de f de x, onde a minha g de x é a raiz de x e f de x é a função que está aqui dentro, x² menos 1 sobre x menos 1. Então, eu identifiquei que h é composta dessas duas funções. Então, como eu vou calcular esse limite? Vou usar essa regrinha aqui que eu acabei de enunciar. Como é que eu vou calcular esse limite, então? Primeiro, então eu quero calcular limite quando x tende a 1 daquela função h de x, não vou escrever a raiz aqui de novo,
Eu já sei que aquela raiz de x² menos 1 sobre x menos 1 é o h de x. Então, isso aqui é limite quando x tende a 1 de g de f de x. Onde a f e a g são aquelas funções que eu escrevi no slide anterior. Então, o que eu tenho que calcular aqui? Primeiro, calcular limite quando x tende a 1 de f de x. Isso aqui, para mim, esse limite aqui, ele vai ser aquele valor, o zero. Então, isso aqui é limite quando x tende a 1 de x² menos 1 sobre x menos 1. Bom, aqui eu posso, se eu substituir direto aqui, vai dar uma indeterminação, 0 sobre 0. A gente já fez esse limite aqui algumas vezes lá, algumas variações desse limite aqui também. Mas a gente sabe que eu posso simplificar isso daqui. Então isso aqui é a mesma coisa que x menos 1 vezes x mais 1 dividido por x menos 1. Então posso simplificar aqui. Então isso vai ficar limite quando x tende a 1 de x mais 1. E isso daqui é 2. Então, a gente sabe que o zero dessa definição aqui de limite que eu acabei de fazer, essa daqui, esse zero aqui, ó, é igual a 2, que a gente acabou de calcular. Então, quem que é o limite da função composta aqui? Vai ser esse limite aqui. Ou seja, limite quando x tende a 1 de g de f de x é igual ao limite quando u tende a 2, que é o zero, de g de u, condição lá do limite. Mas quem que é g de u? É limite quando u tende a 2 da raiz de u. E esse limite aqui, a gente sabe que é só substituir aqui o u por 2, isso aqui vai ser raiz de 2. Portanto, acabamos de calcular que o limite, quando x tende a 1, da raiz de x² menos 1 sobre x menos 1, isso aqui é raiz de 2. Então, nota que esse resultado aqui também calcula o limite, aquele limite complicado, utilizando alguns artifícios mais simples para você calcular o limite. Então, ao invés de eu calcular diretamente, eu escrevi como uma função composta, calculei dois limites mais simples e encontrei o valor do limite, utilizando essa regra aqui que eu escrevi para calcular o limite da função composta. Isso a gente chama de mudança de variável no limite, porque o que eu estou fazendo, no fundo, é mudar a variável. Um limite que começa calculando em função de x passa a ser igual a um limite que agora está calculando em função de uma variável u. Então eu troquei uma variável x pela variável u. Por isso que eu falei mudança de variável no limite. Porque de fato é uma mudança de variáveis aqui para simplificar o cálculo do limite. Então, vamos ver mais um exemplo aqui para a gente entender melhor. Então, exemplo 2. Vou calcular limite quando x tende a 4 de raiz de x menos 2 sobre x menos 4. Esse limite aqui dá para fazer por simplificação também, mas vou fazer por mudança de variáveis. Então, olha só, a primeira coisa que a gente observa aqui é que se eu substituir direto, isso vai dar raiz de 4 menos 2 sobre 4 menos 4.
Isso aqui vai ser 0 sobre 0, portanto é uma indeterminação. Então tem que ver se esse limite existe ou não. O que eu vou fazer? Nota que agora eu vou fazer um caminho inverso do que eu fiz no exemplo anterior. Como eu disse, isso aqui é uma mudança de variáveis. Então vou chamar, escrever u como sendo raiz de x. Isso aqui é uma outra forma de aplicar aquela regra. Então daqui a gente tem que o x vai ser igual a u ao quadrado. E a gente sabe também que o limite quando x tende a 4 da raiz de x, isso aqui é a raiz de 4, que é 2. Isso aqui vai ser o zero. Então, quem que é o limite aqui? Limite quando x tende a 4 da raiz de x menos 2 sobre x menos 4. Agora eu vou substituir onde tem x, vou substituir pelo u. É a mesma coisa que o limite quando u tende ao zero, que é 2, de raiz de x, mas raiz de x a gente sabe que a gente escolheu como sendo u, portanto isso é u menos 2, dividido por x menos 4. Mas eu sei que o x é u ao quadrado, então isso aqui é u ao quadrado menos 4. Então isso daqui é a mesma coisa que o limite quando u tende a 2. Aqui embaixo eu posso escrever como produto de dois fatores aqui. U menos 2 vezes U mais 2. Posso simplificar aqui. Então isso vai ser limite quando U tende a 2 de 1 sobre U mais 2. Portanto, isso aqui é 1 sobre 4. Substituindo o valor do U ali no denominador, isso vai ficar 1 sobre 4. Então essa aqui é uma outra forma de você aplicar aquela regra. Em vez de você encontrar a composta das duas funções, você escolhe quem vai ser o u aqui na expressão, encontra quem é o zero, calculando o limite aqui do u quando x tende para o valor que você está calculando aqui o limite, certo? Então, escolhi o u aqui, ó, u igual a raiz de 2, igual a raiz de x. Portanto, x vai ser igual a u ao quadrado. Tudo bem, beleza. Agora, preciso achar quem que é o zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha expressão do u aqui e calcular o limite quando x tende a 4 desse valor desse u aqui que eu escolhi. Esse limite que eu calcular vai ser o u0, da definição lá de limite, da função composta. Então, calculei esse limite. Aqui deu raiz de 4, 2, portanto, 2 é o u0. Então, o que eu fiz depois? Vamos calcular agora o limite. Então, tenho o limite escrito em função do x. No próximo passo, substituir onde tem x, eu substituí por u. Portanto, raiz de x eu escolhi como sendo u, então troquei aqui. O x, a gente viu que é u ao quadrado, então substituí aqui também por u ao quadrado. E aqui embaixo, substituí o x por u e o valor correspondente aqui do limite. Certo? Quando o x tende para 4, o u vai para que valor? Vai para 2. Então, no lugar do 4 aqui, eu tive que colocar o 2. Agora, tudo substituído por u com os valores todos corretos, certo? Só fazer as simplificações necessárias e calcular o limite. Mas como eu disse, isso aqui dava para fazer por simplificação também. Aqui é só um exemplo de como você
você usa aquela definição de função composta, limite da função composta e mudança de variável. Agora, um último exemplo que eu quero mostrar aqui é uma forma interessante de você usar aquela regra do limite da função composta ou da mudança de variável. Então, vamos lá, o exemplo 3, vou considerar o seguinte. Se eu sei que o limite, quando x tende a zero, de f de x sobre x é igual a 1, então calcular esses limites aqui. Calcule limite, quando x tende a zero, de f de 3x, nota que aqui eu tenho uma composta da f com a função 3x dividido por x. Item B. Limite, quando x tende a zero, de f de x² sobre x. Bom, então vamos lá. Então como é que a gente resolve isso daqui? Então, item A. Nota que aqui a gente tem uma composição de duas funções aqui. Então eu vou fazer uma mudança de variáveis nessa função. Vou chamar de u como sendo a função 3x, aqui no meu limite. Aqui na minha expressão do limite. Daqui eu sei que o x é igual a u sobre 3. Certo? Como eu fiz no exemplo anterior. Além disso, o zero é o limite quando x tende a zero do u que eu escolhi aqui. Ou seja, limite quando x tende a zero de 3x. Isso daqui é zero. Então, quem que é esse limite aqui? Limite quando x tende a zero de f de 3x dividido por x. F de 3x dividido por x. Vou substituir tudo que tem x por u, portanto é u tendendo a u0 é igual a zero. F de u dividido por u sobre 3. Então isso aqui é limite quando u tende a zero de 3 vezes f de u sobre u. Lembrando que a constante aqui que multiplica a função aqui sai para fora no limite, multiplicando. Então isso aqui é 3 vezes limite quando u tende a zero, f de u sobre u. Agora observe que limite de f de u sobre u quando u tende para zero é a mesma coisa que isso aqui. A única coisa que está diferente é a letra. Mas é o mesmo limite. Certo? Então a única coisa que está diferente aqui é a letra que eu estou usando. Mas o limite é o mesmo. É a mesma coisa. Então esse limite que está aqui, ó, ele é igual a 1 por conta do enunciado aqui do exercício 3. Portanto, isso daqui vai ser igual a 3 vezes 1, certo? Que é vezes esse limite, que é igual a 3. Agora o item B. Então, aqui no item B, vou fazer a mesma coisa. Lembra que eu estou querendo calcular esse limite aqui. X tendendo a zero, fx² sobre x. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no item A. Então, vou chamar de u como sendo x², o argumento aqui da função. Portanto, eu tenho que x vai ser igual mais ou menos raiz de u. Aqui eu vou ter que calcular dois limites aqui, porque como x assume dois valores aqui, eu vou ter que calcular dois limites a partir desse, para saber e ver se esses dois limites são iguais para garantir que o limite existe. Então vamos por partes aqui. Então x mais ou menos raiz de 1, tudo bem. Então agora limite
certo? Estou querendo calcular o zero aqui. Limite quando x tende a zero de u é limite quando x tende a zero de x quadrado, e isso aqui a gente sabe que é zero. Então vamos lá. Primeiro caso. Então, primeiro caso, que a gente vai olhar é quando x igual a menos raiz de u. Então vamos lá. Limite quando x tende a zero de f de x quadrado sobre x. Então isso vai ser a mesma coisa que limite quando u tende a zero, que é o u0 aqui, de f de u sobre menos raiz de u. Vou racionalizar isso daqui. Então isso vai ficar limite quando u tende a zero de menos raiz de u vezes f de u sobre u. Depois de racionalizado, organizei algumas coisas daqui, posso escrever esse limite como sendo o limite de um produto de duas funções. Então isso daqui é, lembrando que o limite do produto de duas funções é o produto dos limites. Então isso aqui é igual limite de menos raiz de u vezes limite quando u tende a zero de f de u sobre u. Bom, esse limite a gente sabe que é 3, que vem do enunciado do teorema, do exercício. E esse daqui é só substituir o u por zero aqui na raiz. Então isso daqui vai ser menos raiz de zero vezes 3, portanto isso daqui vai ser zero. Segundo caso. Quando x igual raiz de u, agora positivo. Então, limite quando x tende a zero de f de x quadrado sobre x. Isso é igual ao limite quando u tende a zero de f de u sobre raiz de u. Racionalizando novamente. Então, isso vai ficar como sendo limite quando u tende a zero da raiz de u vezes f de u sobre u. Mesma coisa que eu fiz antes. Limite do produto, produto dos limites. Então, tem esse produto aqui. Esse aqui a gente sabe que é 3. E esse aqui só substituir u por zero aqui na raiz. Então, isso aqui vai ser raiz de zero vezes 3. Portanto, isso também é zero. O limite nos dois casos deu igual a zero. Portanto, a gente consegue garantir com certeza que limite fx quadrado sobre x, isso aqui é zero. Se tivesse dado diferente, não existiria limite, porque a gente está numa situação onde você está calculando o mesmo limite para dois casos distintos, porque a mudança de variáveis na verdade, se dividiu em dois casos distintos, mas quando a gente calcula o limite para os dois casos, tem que ser igual. Lembra que limite, quando existe, ele é único. Não pode ter dois valores para um mesmo limite. Dois valores diferentes para o mesmo limite. Então, se tivesse dado diferente aqui, o limite não existiria. Mas nesse caso deu, nos dois casos aqui deu igual a zero, portanto o limite, a gente garante que o limite existe e ele deu igual a zero.